Tudo bem, meus irmãos? Vamos para a capelania hospitalar. Isso mesmo, capelania hospitalar, tá bom? Vamos começar sobre a capelania hospitalar. Como que eu devo se portar dentro de um hospital, tá bom? Então nós vamos aprender aqui alguns princípios básicos. É claro que eu sempre falo, nós não vamos aprender tudo no curso. Por quê? O curso que eu estou te dando aqui é um curso teórico. Parte você aprende na teoria e outra parte você aprende na prática, tá bom? Mas é muito bom você ter a teoria ou a parte teórica, porque como você vai resolver na prática, você vai fazer na prática se você não conhece a parte teórica, tá bom? Então nós vamos aqui iniciar com o curso de capelania hospitalar. Você que não assistiu os outros vídeos, volta lá, assiste, conheça a história lá de Martinho Tols. Conheça lá do vídeo lá, você vai ver lá, tá bom? Conheça também as leis que nos protegem. Conheça a diferença de um capelão e um pastor. Conheça toda a história, tá bom? Para que você possa ficar antenado com o que um capelão pode fazer, o que o capelão é. Vamos começar. Vou ler a minha apostila aqui, tá bom? Você que está fazendo o curso comigo, você sabe que nós temos uma apostila, tá bom? Você que não está, que quiser também depois lá, em um desses vídeos aí, você vai encontrar meu número lá, você pode me chamar, tá bom? Nós vamos fazer o curso aí da melhor forma possível. Eu falo sempre para as pessoas, o meu objetivo não é dar certificado e carteirinha para as pessoas, mas é preparar elas para o dia a dia. Então, carteirinha e certificado a gente ganha até lá na 25 de março, bem baratinho, né? Então, a carteirinha e o certificado não significa nada se você não tiver preparo, tá bom? Então, mais com a carteirinha e o certificado é o preparo. E aqui comigo, lógico, você vai receber sua carteirinha, seu certificado, seu nome na ata e o preparo também, tá? Você vai ser preparado para poder fazer a obra do Senhor da melhor forma. Vamos começar. A tarefa de visitar os enfermos, tanto em hospitais como em domicílios, parece fácil, mas não é. Quem já passou por alguma experiência de enfermidade em que teve que ficar acamado por alguns dias, pode se lembrar daquelas pessoas que vinham para a beira do seu leito com longas histórias, alguma dessas histórias sobre doenças que agravava ainda mais o seu lado de saúde. Com certeza, uma visita ao enfermo devo minorar o sofrimento, consolar o espírito e ajudar o estado geral da pessoa e não piorar a sua situação. Então, quantas vezes a gente já foi para o hospital? Eu, particularmente, já tive que ficar alguns tempos no hospital quando eu era criança, por causa de uma bronquite. Até hoje tenho um problema de respiração, dependendo quando troca o tempo. Também fiquei também uma vez quando sofri um acidente que acabei machucando a perna e tive que quase que fazer uma cirurgia ali. E é nesse momento a qual você está no hospital que sempre vai aparecer essas pessoas e você já está ali desconsolado. O hospital é um lugar de muita opressão, né? Onde você está ali deprimido, você está para baixo, pensando, nossa, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu, particularmente, bem perto do fim de ano, machuquei a perna e aí tive que colocar gesso na perna inteira, até a parte de cima da coxa até a ponta dos dedos. Então, imagina só como que ficou, né? Bem quase no fim do ano, já, no último mês do ano. Então, a pessoa já está deprimida ali, porque ela vai ter que ficar naquela situação por um bom tempo. E por ela ficar naquela situação por um bom tempo, ela já está pensando diversas coisas. E aí é nesse momento que muitas vezes aparece alguém que, pensando que com as palavras dela vai ajudar, ela acaba afundando mais a gente. Eu já vi casos de pessoas que estavam acamadas ali e estava com a perna muito pior que a minha, e outra pessoa chegou e falou, nossa, sua perna tá feia, será que vai ter que colocar pino? Eu coloquei, minha perna quase apodreceu e não sei o que. E olha o que ela vai fazer.
Então ela acaba destruindo ali o psicológico da pessoa. A pessoa já está deprimida, já está triste, já está angustiada. E você acaba destruindo mais ainda o psicológico da pessoa. Então, é nesse momento que nós temos que medir as nossas palavras. E tem muito capelão que gosta disso, ficar contando, eu não chamo de testemunho, eu chamo de testemunho. Quer contar ali a sua história triste. A pessoa já está deprimida, meu irmão. A pessoa já está angustiada. Então a gente evita falar essas coisas pesadas para a pessoa. Também outra coisa, quando a gente vai entrar no hospital, os enfermeiros eles já ficam ali antenados, dependendo do hospital, para saber se você é um capelão de verdade ou não. Por quê? Um capelão de verdade ele vai dar algumas dicas, ele vai dar algumas direções já se ele foi preparado ou não. Qual é a primeira? Você vai chegar no hospital depois de se identificar, depois de ter o seu horário ali reservado para que você possa entrar. Aí quando você vai entrar no hospital, agora é a sua vez, você vai procurar um ambiente para você lavar as suas mãos, você vai higienizar as suas mãos, tá bom? Todo capelão ele precisa higienizar as suas mãos. Além de higienizar as suas mãos, você também vai precisar de mais uma coisa, qual que é? Precisa ter um álcool gel sempre ali disponível para você, para que você possa passar também o álcool gel depois de higienizar as suas mãos. Então você vai entrar no hospital, higienizando as suas mãos, passando o álcool gel. Para sair do hospital você vai fazer a mesma coisa. Você vai lavar as suas mãos mais uma vez e vai passar o álcool gel. Para que nem você entre com alguma coisa, com alguma podendo passar alguma infecção para as pessoas, como você também não saia, que você também precisa cuidar da sua vida, tá bom? Não fica nessa história, não, mas eu estou fazendo a obra de Deus e Deus cuida. Não, a gente precisamos fazer a nossa parte. Bom, mesma coisa de falar, não, eu sou servo de Deus, nada vai acontecer comigo. O farol está vermelho e eu passo andando no meio dos caminhões. E aí o que vai acontecer? Então, nós não podemos tentar a Deus. Tem uma parte que nós podemos fazer, nós fazemos a nossa parte. Deixa que Deus faça a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Então você já vai chegar no hospital, você vai se apresentar, eles vão dar um horário para você. Quando te der o horário, a primeira coisa, lava suas mãos. Agora que você lavou as mãos, agora você vai começar a sua obra como capelão. É interessante que quando você se deparar a primeira vez, dependendo da sala que você vai entrar, você vai fazer, você já viu como que os médicos fazem na sala? A gente vamos fazer do mesmo jeito. Você bate na porta, espera 3 a 4 segundos, e aí você abre a porta, pede licença, você vai reparar ali na cama ali da pessoa, ali, às vezes no pé ou na parede dela, vai estar a descrição dela ali, o nome completo dela. E aí você vai falar só o primeiro nome dela. Bom dia, boa tarde, vou usar aqui um nome aqui, tá? Só para a gente dar um exemplo. Boa tarde, seu José, tudo bem? Bom dia, seu José, tudo bem? Boa noite, seu José, tudo bem? Tudo bem com o senhor? E aí ele, tudo bem. Aí você já se apresenta, eu sou o capelão Edilson. Eu estou aqui para saber se o senhor precisa de algum auxílio, de alguma ajuda. E aí a pessoa vai começar a conversar com você, vai começar a dialogar. Nesse momento, é importante que você não fique com aquela cara de paisagem, tá bom? Tem gente que enquanto ali a pessoa está falando ali, ele fica olhando para cima, ele olha o celular, ele fica olhando a hora. Isso já quebra o clima todinho da sua visita. Nós estamos ali para ajudar as pessoas. E como eu falei, uma das coisas que mais nós fazemos para ajudar a pessoa é dar atenção para ela. Então eu preciso prestar atenção nela, olhe no olho dela, preste atenção nela, para que ela possa perceber que você quer ajudar ela realmente. E aí sim ela vai te mostrar os caminhos que você pode ajudar ela, tá bom? Então, viu o nome dela? Cita o nome dela, se apresenta, e aí
você vai saber ali se ela precisa de alguma ajuda, e aí sim, se ela começa a se abrir com você, você sim oferece uma oração para ela. Então não ofereça a oração de cara. Não, eu vim orar por você. Não, peraí. Primeiro saiba, porque tem gente que vai falar que não quer oração. Tem gente que vai querer que você ouça ela ali desabafar só e pronto. Ela não vai querer oração, ela não quer palavra, ela só queria que alguém deixasse ela desabafar, porque muitas vezes tem pessoas que estão lá e a família abandonou. Ou a família não consegue ir sempre por causa que é longe e tem os gastos financeiros, né? Então a família não consegue ir sempre. E aí, como capelão, você precisa deixar a pessoa desabafar ali naquele momento, tá bom? Então você deixa que ela desabafe. Se ela quiser uma oração, você vai fazer. Se ela não quiser, você vai dar obrigado para ela e vai partir para o próximo, tá bom? Caso agora, esse rapaz, que eu vou continuar o nome Seu José, inclusive é o nome do meu pai, ele resolveu receber uma oração. Ele falou, não, eu quero uma oração. Como capelão, eu preciso orar de olho aberto, tá bom? Nós evitamos fechar o olho. Nós fechamos o olho quando nós estamos na nossa casa. Quando nós estamos na nossa casa, nós podemos orar de olho fechado. Mas fazendo a obra como capelão, nós não fechamos o olho, ou evitamos fechar, tá bom? Então você vai orar ali de olho aberto. Outra coisa também que o capelão não pode fazer, e já aconteceu por diversas vezes, qualquer um óleo ungido ali, muitas vezes a pessoa ali está com uma enfermidade, ou ela está com machucado, uma ferida, e aí o capelão vai lá e derrama o óleo. O médico acabou de fazer a higiene ali na pessoa, acabou de limpar ali, acabou de fazer um curativo ali, de cuidar da pessoa, e você vai lá e derrama o óleo ungido. Meu irmão, não pode. Então nós como capelão, nós não podemos fazer esse tipo de trabalho. Você não leva óleo ungido, tá bom? Ah, mas tem a unção, quando tocar... Meu irmão, a cura vem pela nossa fé. Então, nós vamos orar, tá bom? Para que Deus venha trabalhar na vida daquela pessoa. A gente também, quando nós estamos orando, nós evitamos tocar na pessoa, tá bom? Porque por mais que você higienizou a sua mão, ao você tocar na maçaneta da porta ali, a sua mão ali pode ter adquirido ali alguns germes ali, algumas coisas que pode trazer uma infecção para aquela pessoa, tá bom? Então você evita tocar nele ou dela, para não trazer infecção para ele ou ela, e trazer também para você. Possa ser que a pessoa esteja com alguma coisa ali que pode também trazer uma infecção para a sua vida e você leve para a sua casa. Então evitamos, nós não colocamos a mão em ninguém. Então eu vou orar de olho aberto, não vou tocar em ninguém, não vou derramar óleo ungido em ninguém e não vou ficar pronunciando coisas que Deus não colocou no meu coração. Qual que é? Senhor, cura essa pessoa. Eu creio que o Senhor vai curar. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu troco, eu rasgo a minha Bíblia. Eu troco de religião se o Senhor não curar. Tem irmãos que são muito emocionados. Nós temos que parar com esse tipo de emoção, tá bom? Nós trabalhamos, lógico, com uma fé, mas também com a razão. Nós temos que saber que tem pessoas ali que muitas vezes Deus não quer curar. Deus levou a pessoa ali para tratar dela e dali o Senhor vai levar ela. Então nós temos que ter isso na nossa mente, que nem todos o Senhor vai curar, que nem todos vão sair daquele ambiente, nem todos vão sair daquele lugar. Se Deus não passou nada no seu coração, meu irmão, então não faça, não fale. Evite fazer coisas a qual vai desabonar o capelão, a qual vai destruir a imagem do capelão, a qual vai atrapalhar a obra missionária do capelão. Então nós como capelão, nós vigiamos na nossa palavra. Se Deus não mandou você falar, não fala. É simples. Então como nós vamos orar? Senhor, faça a sua vontade. Senhor, faça o seu querer. Bom? Senhor, cuida dessa pessoa, cuida da família dele, mas não prometendo cura. Não prometendo milagre. Porque se o Senhor não colocou no seu coração
que Deus ia curar, que Deus ia fazer milagre, toma muito cuidado. Outra coisa também, ontem nós estávamos preparando alguns capelãos numa sala de aula, e eu comentei com eles, a gente tem que tomar cuidado, as duas coisas muito parecidas, é emoção e voz de Deus, muito parecido. As duas vêm aqui, ó. Muitas vezes eu vi a pessoa lá, a pessoa está enferma, a pessoa está sofrendo e aquilo comoveu o meu coração. E aí, pela emoção, eu quero cura para aquela pessoa. Mas não é porque eu quero cura que Deus colocou no meu coração que Ele vai curar. Então aprenda a distinguir o que é voz de Deus e o que é emoção, para que você não venha acabar trazendo um constrangimento para aquela pessoa, para aquela família, tá bom? Já teve casos de pessoas que orou falando que Deus ia curar aquela pessoa, que prometeu que Deus ia curar, e a pessoa faleceu. E aí? E o que fazer? E agora? Cadê o capelão? A família foi atrás. A família foi atrás e queria saber. Você vai ter que dar um jeito agora. Você falou que Deus ia curar. E Deus, agora a gente quer que Deus cure. Deus levou a vida daquela pessoa e você vai ter que pedir para que Deus traga de volta. Porque você falou que Deus ia curar. E aí? Então a gente toma muito cuidado com o que a gente está pronunciando, tá bom? Então, outra coisa que aconteceu também, tem até em um vídeo meu lá da capelania, eu acredito que no primeiro, onde eu estou com o pastor Deilson, ele falou a respeito de quando a gente está orando, se caso acontecer da pessoa ficar endemoniada, porque o capelão ele vai jejuar, vai consagrar a sua vida para poder fazer a obra lá dentro do hospital. E às vezes a pessoa está meio possessa ali, você vai orar por ela e o demônio vai se manifestar na vida dela. Nesse momento que o demônio vai se manifestar, você interrompe a sua oração, repreende bem rapidinho, interrompe e sai. Por quê? Porque o demônio muitas vezes ele possui a pessoa ali para que ele possa causar uma destruição. Toda vez, aprenda isso, tá bom? Isso aqui é aula de cristão. Toda vez que o demônio ele se manifesta na vida de uma pessoa na sua frente, é porque você é capaz de expulsar aquele demônio. Só que tem horas que o demônio se manifesta, ele sabe que ele vai ser expulso, mas antes de ser expulso, ele vai causar uma baderna, ele vai fazer uma bagunça. E aí é nesse momento que, se você não prestar atenção, a pessoa está com a sonda ali, a pessoa está tomando um medicamento na veia, e nesse momento ela se bate ali, o medicamento voa, o sangue começa a espirrar, e aí é problema para o capelão. Olha o constrangimento que o capelão pode trazer. Então, por mais que você seja, igual tem na minha igreja lá, tem o sim e o dan, então, por mais que você seja, como tem lá na minha igreja lá o Sam e o Jim, que eu chamo lá os caçadores de demônio, dentro do hospital, a gente evitamos fazer esse tipo de obra, tá bom? Não fica lá expulsando demônio não, que o demônio se manifesta lá, faz uma bagunça lá dentro da sala lá, e a culpa é sua como capelão, porque você não vigiou. Então aprenda a vigiar, tá bom? Então esses são os primeiros princípios básicos que um capelão precisa dentro de um hospital. Vou fazer mais um vídeo aí para que a gente possa continuar falando ainda dentro do hospital o que um capelão pode e não pode fazer. Deus abençoe.